Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Hoje a gente vai continuar o que a gente estava falando sobre a urbanização brasileira, né? Capítulo 6. Para que a gente continue, pegue o livro da página 70 em diante. Na página 70 a gente só vai falar muito sobre a questão da industrialização e da urbanização brasileira, que a gente falou também no outro vídeo, que foi um processo necessário. Com a industrialização, com o processo de industrialização, a necessidade das pessoas irem para os centros urbanos por conta das grandes empresas que estavam surgindo, das revoluções industriais, foi necessário que a maioria das pessoas que moravam no campo fosse morar na cidade, né? A transferência do meio rural para o meio urbano. Então isso vai fazer, logicamente, a consequência da urbanização, como a gente falou nos outros vídeos, a urbanização acelerada, né? Que vai trazer dentro desses critérios, as cidades formais e as cidades informais, né? A cidade formal, a gente está falando, né, o nome, tem toda a estrutura adequada para que as pessoas vivam. E as informais, como a gente também falava no outro vídeo, falando em um outro termo, vai ser as cidades que não vai ter toda a estrutura necessária para que se vivam, que são chamadas de periferias. Aqui tem um nome muito conhecido como grotas. Então tudo isso vai estar característico das cidades informais, né? O nome já vai nos assemelhar a isso, cidade formal e cidade informal, né? Então dentro disso a gente também vai ver a questão das metrópoles. O que são as metrópoles? Quando a gente fala o que são as metrópoles brasileiras, acho que logo vem à mente São Paulo e Rio de Janeiro, que são as grandes cidades que ali dentro estão localizados grandes centros comerciais, boa parte da população reside ali e também boa parte da economia gira em torno dessas metrópoles. Então, quando a gente pega estados conhecidos, principalmente os estados do sul, né, e do centro-oeste, né, elas são consideradas estados de metrópoles, grandes metrópoles, né? Então, dentro disso a gente vai ver as grandes metrópoles, das cidades de porte pequeno e das cidades de porte médio, dentro da continuação desse assunto. Aí a gente vem dizendo aqui, ó, na página 71. Cadê? Metrópole. Deixa eu ler aqui para vocês. Metrópoles são cidades que apresentam um acentuado crescimento urbano, como eu coloquei aqui, ó. Crescimento urbano. Não é isso? Sim. Aí, cadê? Ou seja, que crescem a ponto de observar a área rural em torno de cidades e também outras cidades fenômenos conhecidos como conurbação, que é o quê? É a união econômica de duas ou mais cidades. Não é o que acontece? Com esse processo da metrópole, vai acontecer o quê? A união de cidades, né? Então, São Paulo é um estado, mas a sua capital também é chamada de São Paulo. Então, as cidades próximas se reúnem, né, dentro dali e a sua economia vai ser base dessa metrópole, entendeu? Então, esse processo de união entre as cidades próximas, para que se tenha essa base econômica, é chamada de cornupação. Então, essa é justamente essa união. Está bem lá no começo desse lado aqui, da página 71, que vem dizendo isso. União física e econômica de duas ou mais cidades, mas que preservam sua autonomia administrativa e suas referências são diferentes. Então, o que acontece? Elas têm essa união econômica para que se tenha essa base na metrópole, mas a administração delas são separadas. Então, digamos que a gente pegue Maceió. Aí a gente vai pegar três municípios de Maceió. Né? Esses três municípios vão ser a base da economia dentro do Maceió. Só que a união da economia delas que vão formar essa base, mas a administração de cada município vai ficar responsável pelo seu prefeito, digamos assim, entendeu? Então, a administração não é uma pessoa só que vai fazer. Cada município vai ficar responsável pela sua administração, mas a economia é junta, é em conjunto, tá bem? Então, esse processo é chamado de conurbação. E esse processo está justamente dentro das grandes metrópoles, tá bem? Que, logicamente, a gente fala de metrópole, esse crescimento urbano, tá? Aí, o que vai acontecer? Lógico que para existir uma metrópole,
é essa junção de cidades de médio e pequenos portes. O que vai acontecer? Dentro da metrópole, pode existir uma metrópole normal, que é aquele centro mais industrializado, que tem uma economia muito grande, um fluxo econômico muito bom, mas existem as metrópoles globais. Quando a gente vai falar de metrópoles globais, a gente vai falar da metrópole que ela tem uma influência econômica muito grande. Que no caso do Brasil, quando a gente fala, logicamente, que acho que os primeiros estados que vem à cabeça são São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Que tanto é que no livro de vocês, vejam bem, na página 72, vem falando aqui, ó, Brasil, região de metrópoles, aí vem falando da ordem das metrópoles. Aí tem logicamente a primeira, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife. Então, essas são as regiões metropolitanas brasileiras que têm a sua concentração maior, a sua concentração industrial maior naquelas cidades, tá? Então, essas cidades elas não são só chamadas de metrópole, mas também são chamadas de metrópoles globais, porque a sua economia influencia muito o território brasileiro, tá bem? Aí dentro delas vão ter as metrópoles nacionais e as metrópoles regionais. A gente já, pelo nome, a gente já está vendo, né? Já está dizendo que é justamente também, se vocês forem, deixa eu ver, se vocês forem ver no livro, está na página 74, que vem falando assim: as metrópoles nacionais, cidades que influenciam sobre o território dos estados onde se localizam, né? Na sua maioria das vezes sobre extensões ou áreas de estados vizinhos, que, como a gente falou, são as mais conhecidas. Aqui, Belo Horizonte, Brasília, Salvador. E as regionais são formadas pelas cidades com mais de 1 milhão de habitantes, que abrange atividades econômicas diversas. Então, a nacional, ela vai ter essa influência, né, dentre o seu conjunto. As regionais vai trazer essa influência, mas ela tem uma questão muito diversificada. A sua economia é muito diversificada. Como assim? Tem muitas coisas, muitos setores ao redor da sua economia, não é baseado em um só. Então, muitos setores que estão ali na base da economia, tá? Então, as nacionais, a gente lembra, a nacional e a regional tem essa diferenciação, tá bem? Aí também vem explicando a questão da metrópole global, que é essa influência econômica mundial, tá? E dentro disso tudo, foi quando eu coloquei aqui, isso tudo vai ser chamado de quê? De redes urbanas, que também vai estar logo no comecinho da página 75, que é essa construção, esse conjunto de cidades, de municípios, que vai trazer toda essa influência da urbanização, tá bem? Vem falando assim, ó, brasileira é a constituição por um conjunto de cidades articuladas entre si, que forma uma hierarquia de graus de comando. Então, o que é que vai acontecer? É a mesma coisa que a gente tem a hierarquia de presidente, vem governador, vem os prefeitos, os deputados estaduais, os deputados municipais. Então, a mesma coisa vai se ter essa hierarquia na rede urbana. Então, primeiramente vai estar as metrópoles, as grandes cidades, depois as cidades de pequeno porte, de médio porte, os municípios. Então, essa hierarquia de desenvolvimento, principalmente de urbanização, né, e de industrialização. Então, quanto maior e mais industrializada, urbanizada for a cidade, maior ela vai estar nesse comando de hierarquia, né, de comandar. Então, são os estados e as cidades que comandam as outras regiões, os outros territórios, principalmente nessa questão econômica, como na questão de influência, de desenvolvimento, então tudo isso, tá bem? Então, para que a gente conclua isso, quando a gente fala de urbanização, como eu falei no outro vídeo, logicamente que vai sempre estar ligado à industrialização e ao capitalismo, tá bem? Deem uma lida, como sempre estou pedindo para que vocês leiam o conteúdo do livro, para que não fique só preso nas videoaulas, que você possa ler também. Vocês leem, começa das 70 até as 75, né? Que vocês vão entender, né? Vão ver os mapas direitinho, que tem no livro também.
e tem as ordens de todos os estados, das regiões brasileiras. Mas as nossas principais, como a gente sempre vai falar, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife. Então, são essas metrópoles, essas grandes metrópoles que vai fazer toda essa influência, principalmente na influência econômica do território brasileiro, tá bem? Qualquer dúvida podem perguntar e a gente vai treinar na medida do possível, tá bem? Até a próxima aula. Tchau, tchau.